Olá! Eu tô aqui hoje para conversar com você sobre regressão. Esse é um assunto um pouco polêmico porque muitas pessoas têm dúvidas a respeito de como funciona essa terapia e tem até um pouco de medo ou receio de participar desse processo terapêutico. Então eu vim aqui desmistificar tudo isso e dizer que num processo de regressão não existe nada de místico e nós fazemos o tratamento com a pessoa consciente, ela vai participar do processo o tempo inteiro. Então não tem nada desse negócio de ficar revirando o olhinho, ir para algum lugar e não conseguir voltar, ou ficar presa lá naquela situação do passado, nada disso. Por quê? Porque nós fazemos apenas um exercício de relaxamento para que ela entre num estado alterado de consciência, como fosse um estado meditativo. Então, com certeza, quem faz aí as meditações guiadas, faz exercícios respiratórios, trabalha nessa mesma frequência da regressão, que é o estado alfa de consciência, onde a mente está profundamente relaxada. Então, existem duas formas de se fazer a regressão. Como eu disse, sempre com esse exercício de respiração, de relaxamento físico, emocional, e nós vamos guiando o cliente através de falas para que ele possa acessar aquele trauma que ele precisa. Existem duas maneiras de fazer a regressão, como eu disse. A primeira forma é a regressão não verbal. O que é uma regressão não verbal? O cliente vai relatar qual é o trauma dele, então de repente um medo de dirigir, ou um medo de elevador, uma fobia, ou um trauma mesmo, alguma vivência, alguma experiência que ele passou e que às vezes ele nem lembra, mas que aquilo impacta de alguma forma a vida dele, que ele sabe que tem alguma coisa ali que precisa ser tratada. Na regressão não verbal, nós vamos trabalhar de uma forma muito sutil, ressignificando certos eventos, fazendo com que ele tenha acesso ao passado de uma forma muito leve, sem necessariamente mergulhar naquele momento do trauma, naquele momento da dor. Ela funciona maravilhosamente para a maioria das pessoas, mas em alguns casos é necessário fazer o que nós chamamos de regressão verbal. O que é uma regressão verbal? É trabalhar com o cliente, indo mesmo lá naquele momento, naquele ponto específico da dor, do trauma dele, para ressignificar aquilo. Essa forma de regressão, ela pode ser um pouco mais, eu vou colocar entre aspas, dolorosa fisicamente, porque a pessoa vai entrar em contato com aquela emoção e com aquele sentimento. Então isso às vezes pode ser um pouco mais doloroso nesse aspecto emocional, porque a pessoa pode chorar, pode reviver a cena, mas nós sempre trabalhamos no sentido de fazer com que ela reviva a cena sem entrar em contato necessariamente com toda a dor que aquele episódio causou. Porque é preciso trazer essas informações para o consciente para que nós possamos ressignificar. O evento não vai ser mudado. Quando a pessoa vivenciou um trauma, não dá para ir lá no passado e fazer diferente. O trauma sempre vai continuar lá. O que muda é a forma da pessoa olhar para aquele trauma e poder seguir adiante na vida dela, porque o trauma foi ressignificado. Então é para isso que serve uma sessão de regressão. A regressão, ela é uma sessão que nós chamamos, ela é uma terapia que ela é chamada de terapia breve. Por quê? Geralmente, em pouquíssimas sessões, às vezes numa única sessão, é possível tratar aquela questão específica e transformar a vida da pessoa. Então, isso é muito individual, vai de caso a caso mesmo, não dá para falar que em todos os casos você consegue fazer isso com uma única sessão. Mas em muitos casos, sim, isso é possível. E às vezes, quando precisa de outras sessões, são poucas as sessões, não é uma terapia que a pessoa vai ficar anos fazendo. 2, 3 sessões, 4 sessões, às vezes é mais do que o suficiente. E é muito importante esclarecer aqui que nós trabalhamos com as frases de uma forma hipnótica. Então a hipnose, ela faz parte da regressão. Por quê? A hipnose, ela vai fazer com que a pessoa consiga, são frases que nós utilizamos para que a pessoa possa voltar lá naquele momento e ressignificar tudo isso. Então a hipnose, a regressão não significam que a pessoa vai ficar com o olhinho virando, vai sair feito um zumbi, fazendo tudo aquilo que o outro quer que ela faça. Isso é mito, isso é lenda, não existe, não é assim que funciona. Nós vamos apenas direcionar a pessoa para que ela possa transformar aquilo que é um trauma hoje numa coisa que ela pode levar com mais leveza para a vida dela. Então, se você ficou com alguma dúvida a respeito do que eu falei, pode entrar em contato que eu teria o maior prazer em responder, porque tanto a hipnose quanto a regressão, elas são terapias
de vivência, de experiência. E às vezes a vivência e a experiência fica muito mais complexo colocar em palavras para poder desmistificar todas essas informações. Mas eu tô aqui para o que vocês precisarem. Beijinho no coração.